Vamos lá, boa noite galera, boa noite povo tributário expert, sejam bem-vindos a mais um bate-papo tributário, fim de dia. Luana Camille Penha, seja bem-vindo Luana, você foi a primeira a entrar Luana. Cristina Bacelli chegou aí também, seja muito bem-vinda Cristina. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre integração do movimento fiscal. Deixa eu já colocar aqui o título. Odair, Tatiane, sejam todos bem-vindos. Cris, vou colocar aqui o título: Integração do movimento fiscal. Integração do movimento fiscal. Cris, outra Cris chegou, seja bem-vinda também. Então hoje, pessoal, nós vamos conversar com um empresário, o Osmair. O Osmair é de uma empresa de sistemas e ele vai trazer para a gente aí algumas boas dicas sobre o movimento, sobre a integração do movimento fiscal, que é uma dificuldade no dia a dia, né, gente? É outro problema, é a gente dar conta de tanto trabalho. Kátia Lanza entrou aí, tudo bem, Kátia? Seja bem-vinda, Francis Lane. Sobit, será que o Osmair está aqui no Instagram da Sobit? Acho que sim. Vou tentar aqui, vamos ver se ele está aqui. Sobit. Eu não sei se ele ia entrar no dele ou no da empresa. Já chamei para a nossa conversa. Opa! Fala, Osmair, boa noite. Boa noite. Eu estava em dúvida, eu estava achando que você ia entrar com o Instagram de Osmair. Aí eu soube que capaz que ele está aqui. Estamos aí. Vicente Bezerra, fiscal lá do Mato Grosso, está entrando aqui na nossa live também para fazer aí o acompanhamento. Vicente, estou esperando você me avisar daquele assunto do bloco G, viu, Vicente? Quando você tiver o assunto pronto, você me fala para a gente marcar uma live. A Kátia está respondendo, Cristina, boa noite. É só você avisar, viu, Vicente? E aí, Osmair, tudo bem? Está na empresa ainda? Tô na empresa. Tá na empresa? Ah, legal, Tô. bacana. Tô aqui no escritório ainda. Bacana. Quero agradecer você ter aceito aí o convite para fazer um bate-papo com a galera aqui e vamos ver o que nós conseguimos trazer aqui de boas notícias e de boas soluções para os problemas dos escritórios de contabilidade. Tá bom. Legal. Vamos lá, então. Então tá, vou pedir para você se apresentar para a galerinha. E, peraí, antes de você se apresentar, vou dizer, pessoal, vocês que estão assistindo aí, eu vou fazer isso aqui também, vocês apertem no aviãozinho aí e convidem as pessoas que vocês sabem que gostariam desse tema, gostariam de saber sobre esse tema, para a gente ter o máximo possível de pessoas aqui fazendo esse bate-papo conosco. Ó, já estou chamando aqui um monte de gente. Pronto. Já chamei. Então, você que está aí nos assistindo, manda aviãozinho para a galera aí, para a galera vir para a nossa mesa do bar aqui para a gente fazer um bate-papo. Osmair, então vamos lá. Vamos fazer a sua apresentação para a galera, para o pessoal entender quem é você e de onde virão as boas informações de hoje. Então tá bom. Deixa eu só fechar a porta que tem um barulho ali, vai atrapalhar. Fecha aí. Enquanto isso, eu vou saudando o RF Marins, a Luana Camila já estava, o Fábio Teles, Deus R, quem será Deus R? Que nome será esse? Depois, Deus R, fala aí qual é seu nome, que eu fiquei curioso agora. Vamos lá, Osmar. Bom, pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos aí. Fico feliz com todo mundo tá assistindo a gente aí. A gente vai socializar um bom conteúdo aqui, acredito que
ao final vocês vão se sentir bem com tudo que a gente tem para entregar para vocês hoje. Pela live de ontem que eu estava acompanhando, existem muitas dúvidas que a gente vai conseguir responder nesta live aqui. Meu nome é Osmar Marangni, eu tenho formação em em análise de sistemas, sou pós-graduado em gestão de projetos, engenharia de software e administração de empresas pela FGV. Tenho na área de desenvolvimento, desde os meus 12 anos eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, então peguei desde DBase 3 Plus, Clipper e por aí vai. Hoje eu estou com 38 anos, então eu já tenho um bom tempo aí que eu trabalho com desenvolvimento. Eu vou fechar aqui enquanto você fala aí, tá? Vou só fechar minha janela. Tá bom. Já trabalho há um bom tempo com desenvolvimento de sistemas e boa parte da minha formação profissional foi realizada com seguradoras e bancos, né? Eu trabalhava como prestador de serviço, o PJ, que vocês contadores conhecem muito bem, e trabalhava para grandes bancos, grandes seguradoras, e em 2008, conversando com o meu contador, ele me falou da oportunidade de estar desenvolvendo um sistema para fazer integração entre sistemas para a contabilidade. Então, o que eu construí desde o princípio e até hoje segue essa básica, né? Eu construí uma ferramenta, um middleware, né, no modelo SaaS, que a gente chama aqui em tecnologia. Esse middleware ele nada mais é do que um mediador de sistemas. A gente tem muito isso em bancos, em seguradoras, em ambientes de alta performance. No modelo SaaS, ou seja, você se serve daquela integração através de uma plataforma online, web, e você entra dentro dessa ferramenta e consegue fazer as integrações entre N sistemas, né? Uhum. O ambiente bancário, o ambiente de seguradoras, eles têm uma grande quantidade de sistemas dentro deles mesmos, sem nem falar das empresas com as quais eles se relacionam. E quando eu falei isso para o meu contador, ele falou assim, não, mas na contabilidade é muito difícil de fazer e tal, que essa ideia não dá certo. Quando eu fiz as integrações para ele lá, desde o começo lá, que eu já consegui integrar todas as empresas que ele tinha lá, aí ele ficou assustado com aquilo e com o poder que aquilo tinha, né? Uhum. Até hoje é assim, hoje a gente consegue reduzir o tempo de fechamento dos impostos de uma empresa em até 98%. O que quer dizer isso? Eu tenho relato de cliente, até já documentei isso, com os vídeos que eu faço, as coletas de provas sociais, onde o cliente ele consegue fechar, onde o contador consegue fechar um cliente dele que fechava em 30 dias, fechar em 2. E não em 2 dias trabalhando em cima daquele cliente. Uhum. Mas em 2 dias parametrizando a ferramenta, trabalhando de uma maneira mais inteligente em cima de uma determinada ferramenta, o que possibilita ao contador, aquele profissional que trabalha ali naquela empresa contábil, realmente fazer uso daquilo que ele aprende em os cursos de contabilidade, aquilo que ele aprendeu quando da graduação e das suas pós-graduações, e não ficar efetivamente trabalhando para fazer entrega de obrigações acessórias de maneira manual ou de maneira mais estressante, menos inteligente, né? Uhum. Isso que eu faço, esse sou eu. A Sobt, ela existe já desde 2008, então já tem alguns anos aí. Hoje a Sobt conta com 1.400 escritórios de contabilidade. Para ser mais exato, 1.437 escritórios de contabilidade. Atendemos o Brasil inteiro. E dentro da nossa solução, a gente tem soluções para integrar departamento contábil, fiscal, departamento pessoal. Tem um RP, mas ele não é um RP para uso e competição de mercado com Conta Azul, Nibo. Ele tem uma aplicação muito estratégica. Uhum. Depois, qualquer coisa, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Não é o cunho aqui não é o objetivo aqui da nossa conversa. E também temos um GED aí para ajudar na gestão e mensagerias de documentos.
Legal, Tá bom? obrigado. O, o nosso colega respondeu, é o Rodney. Eu vi a sua resposta, viu, Rodney? Eu não falei na hora para não interromper o Osmair, mas eu vi que o Deus R é o Rodney de Deus. Legal, muito bom. Ah, Francisco Aldo Júnior está dando boa noite, Osmair. Francisco Aldo Júnior. O Boa noite, Francisco Aldo Francisco. que estava aqui É ontem que com estava uma ontem questão. lá, é. Isso. Então, você coloca Tá isso. hoje aí. Ele voltou. Ele já está perguntando aqui, o Sobit consegue. Ah, é o problema dele de ontem, né? O Sim, Sobit em São Paulo, consegue sim, recuperar consegue recuperar, NFCE? sim. Não, Se você quiser, consegue pode sim. responder a pergunta dele, que ele deve estar ansioso, esperando desde ontem, né? Sim, Francisco, consegue recuperar. Aqui em Legal. São Paulo a gente consegue recuperar, tá? Tá. Dentro da lei, tudo certinho, tudo bonitinho. Só Basta para. ter o certificado da empresa e cadastrar ela no nosso sistema com o certificado. Tá. Deixa eu Tá só dar bom, Francisco? uma clareada aqui para o pessoal que não estava ontem. O Francisco estava na nossa live de ontem, né? Nós estávamos conversando com o juiz do Tite e do CAF, e o Francisco contou uma situação de que foram perdidos os XMLs da NFCE. E ele queria saber se a Secretaria da Fazenda disponibilizava, e eu falei para ele que eu achava que não, mas que teria que dar uma pesquisada. Normalmente a Fazenda ela não libera documento Então, a para os Secretaria da contribuintes. Fazenda não disponibiliza mesmo. É, Existe, através de sistemas computacionais, uma forma de você retroagir a busca desses XMLs. Não é um negócio convencional, também não é um negócio fora da lei, nem nada disso. Mas a Receita em si, pela legislação fiscal hoje, você, na verdade você não, você contador não, seu cliente, ele tem a obrigatoriedade da guarda dos documentos, tanto o seu cliente como o fornecedor, como, enfim, todo mundo que está relacionado ali no XML, transportador e tudo mais, tem a obrigatoriedade da guarda do XML por 5 anos, né? E aí tem várias sanções aí que o nosso professor conhece muito mais do que eu. foi justamente o que eu falei para o Francisco, né? Que eu falei, olha, que eu tenho o conhecimento da nota eletrônica e dos demais documentos eletrônicos, o fato do fisco ter essa informação lá não significa que ele vá disponibilizar. Tanto é que a própria legislação já estabelece que o contribuinte é que é responsável por guardar e por apresentar ao fisco se for solicitado. Mesmo o fisco tendo lá, Isso, ele mesmo o pode fisco tendo chegar na lá. empresa e solicitar o XML e a empresa precisa ter. Então, Isso. Francisco Aldo, você depois manda uma mensagem aí para o Osmair, para ele te passar mais detalhes, né? Mas ele já te trouxe uma boa notícia de que é possível recuperar através de uma ferramenta. Então, Isso. você entra em contato com ele para ele poder te explicar melhor. Bem legal, bem legal. E isso que você falou para ele, Osmair, da NFCE, isso vale para os demais documentos fiscais também, CTE, NFE? Na verdade, assim, ó, o NFCE a gente consegue através da Secretaria da Fazenda. Tá. Já os documentos de entrada e saída, as notas de entrada e saída, a gente também consegue através da própria Receita Federal em si. Uhum. O único que eu não tenho muito certeza se dá para recuperar ou não, que eu não tenho contato muito com a operação hoje, é o CTR. Tá. CTE, MDFE e outros documentos aí, modelo 21 lá, eu acredito que não dê para recuperar e outros. Mas NFICE, nota de entrada e saída, modelo 55, que é o NFE. Uhum. NFSE de algumas prefeituras também consegue retroagir, mas depende muito da prefeitura. Quando a gente vai para serviço prestado e tomado, aí depende muito de cada prefeitura que a gente está trabalhando, está falando, né? Por exemplo, em São Paulo tem bastante flexibilidade, mas dependendo, você vai para uma prefeitura de que nem a prefeitura de Barueri, já é um pouco mais difícil de trabalhar. Tá certo. A Sabrina Camilo está perguntando assim: recuperação de NFC somente em São Paulo? Hoje eu só tenho, hoje na nossa plataforma, a gente só tem essa comunicação com a Secretaria da Fazenda de São Paulo. Estamos desenvolvendo para as outras, mas hoje a gente só tem em São Paulo.
Tá. LA Empresarial está perguntando como chama o sistema. Sobit, S-O-B-I-T. Que Tem é que o procurar Instagram aí. que você está transmitindo. Isso, www.sobit.com.br. Beleza, beleza. Bom, eu havia combinado com o Osmair, o pessoal, para a gente fazer um bate-papo acerca do SPED fiscal, que é o meu amor, o amor da minha vida é o SPED fiscal. Eu falo de SPED fiscal todo dia, o tempo todo. E eu Já queria faz um conversar, bom tempo. mesmo na pandemia, e eu queria conversar com o Osmair sobre as ferramentas com as quais ele trabalha que auxiliam no, ou que trazem segurança para a execução do SPED e falar um pouco também das dificuldades dos escritórios de contabilidade e dos perigos, né, dentro do SPED fiscal que muitas vezes as pessoas acabam não se dando conta, né, da importância de você conhecer bem, de você ter uma boa noção do que é o layout do SPED, como é que funciona o SPED, SPED fiscal, porque tem muita armadilha lá dentro, tem muita coisa complexa lá que às vezes o pessoal no dia a dia faz e o fato de conseguir validar o arquivo, a pessoa acha que está certo, né? Se o fato de ter validado, ela fica sossegada, ela fica tranquila e a gente sabe que não. O arquivo validado do SPED, ele não dá nenhuma segurança para o contribuinte, para o contador, para o departamento fiscal, de que aquilo não vai ter problema depois. Haja visto que todas essas empresas que estão sendo notificadas, que estão sendo multadas, que estão sendo autuadas, são autuadas em cima de SPEDs fiscais que foram validados e foram enviados. Então, validação no PVA não tem nenhuma segurança, não. E aí é sobre isso que a gente queria falar. Então, daria para a gente conversar com o Osmair aqui sobre o SPED o dia todo, né, Osmair? Tem assunto aí para o dia todo. Tem, Mas como nós tem temos mais, um. tem, tem mais de 1.400, 1.500 campos para falar, né? É verdade. Como nós temos um tempo restrito, então o Osmair ele vai trazer para a gente 5 dicas de SPED fiscal. E em cima dessas 5 dicas a gente vai fazendo um bate-papo aí e vocês vão fazendo as perguntas de vocês também, tá bom, galera? A primeira dica, Osmair, que nós tínhamos combinado, né, é sobre a conversão de código de produtos. Você costuma ver algum problema Isso. nessa questão de código de produto aí? Todo, né? Todo problema. Tudo. Meu, a princípio, vamos pensar uma problemática que o contador enfrenta comumente. O seu cliente, uma hora ele compra a Coca-Cola da Coca. A outra hora ele vai num saldão ali, num atacadão e compra do atacadão. No outro momento ele compra de um outro cara que está fazendo um saldão. E por aí vai. Então, você tem o mesmo produto oriundo de N fornecedores. Só que quando ele chega no seu estoque, na sua empresa, na empresa do seu cliente e também na sua empresa, no seu sistema contábil, que tem que fazer um espelhamento do estoque dele para que você entregue as obrigações acessórias tal qual ele, esse produto ele tem que ser resumido em um código só. Sim. Se o seu cliente utiliza o código do fornecedor, por exemplo, tem muito cliente que utiliza o mesmo código do fornecedor no estoque dele. Tudo bem, legal. Só que se ele comprar de outro cara, ele tem que fazer um D, esse outro cara, para o código do código que ele sempre utiliza para o produto Coca-Cola. Isso. E aí tem uma série de outros problemas. Por exemplo, você compra da Coca-Cola um PET com seis garrafas de 2 litros, né? Só que na sua nota vem lá, e tem um PET Coca-Cola. Uhum. Porque essa é uma venda da Coca, é uma saída do estoque da Coca. Todo mundo fala assim, não, é uma nota de entrada. Não existe nota de entrada, a não ser uma simples remessa ou uma devolução, e devolução ninguém faz, mas deveria fazer. Uma devolução ou, por exemplo, uma entrada de um produto exterior, onde o cara faz todo o desembaraçamento e gera uma nota de entrada para pôr o produto no estoque dele. São situações bem pontuais, né? Fora isso, tudo é nota de saída. É saída do seu fornecedor que tem que dar uma entrada dentro do seu sistema. Então, o código do produto não é o único, mas
é a ponta do iceberg que tem que ser convertida corretamente. Por quê? Porque se ele não for convertido corretamente, todo o seu estoque vai dar tudo errado. Tudo vai dar errado. A sua tabela TIP dentro do sistema vai dar errado. Todo o trabalho de elisão fiscal que você propôs lá para o seu cliente lá e fez e organizou o cadastro dele vai dar errado. Tudo vai dar errado. Por quê? Porque vai entrar como um produto novo dentro da empresa dele. Porque se ele pegar a notinha lá, o XML do cliente, do fornecedor dele, e pegar e importar dentro do sistema dele, o sistema dele vai entender que é um novo fornecedor, um novo produto, e aí ele vai olhar lá para o cadastro de produtos dele lá e vai ter 2 cocas. Sim. Só que no estoque dele tem uma coca só. Uhum. Depois, vou só interromper um pouquinho, Osmar, depois você continua, mas para chamar a atenção das pessoas que estão aqui nos assistindo, principalmente aquelas que são escritórios de contabilidade. Por quê? Porque isso que o Osmar está falando é muito comum, mas muito comum mesmo, que os escritórios eles importem o XML lá no Contimatic, no Coriamatic, no ProSoft, no Glandata, no Cuca Fresca, no Sage, importa o XML da compra e assume os códigos daqueles XMLs de compra. Em São Paulo, eu não sei se eu vou chutar muito alto, mas eu diria que pelo menos uns 70% dos escritórios de contabilidade fazem dessa forma. E o que acontece? O pessoal vem fazendo isso aí há mais de 10 anos. E consegue validar o SPED? Consegue validar o SPED. E a maioria ainda não teve nenhum problema decorrente disso. Na semana passada, na terça-feira passada, eu fiz uma live aqui falando só de auto de infração. Peguei vários autos de infração do SPED e fui falando dos autos aqui com a galera. E nesse dia eu falei também de uma notificação, ontem eu falei dela também, da Secretaria da Fazenda do Amazonas, que está notificando as empresas, dizendo que vai olhar agora a questão do código do item. Quem não estiver fazendo do jeito que manda o guia prático, vai ser notificado e vai ser fiscalizado. E vai ser multado. Então, isso que o Osmar está falando, gente, não é um capricho de controle interno, é uma obrigatoriedade. O guia prático do SPED exige que o código escriturado seja o mesmo, tanto nas operações de entrada como nas operações de saída e nas movimentações internas. Porque quando a gente fala em entrada e saída, a pessoa pensa só no comércio, mas não. Se for uma indústria... Sempre remessa. E comprou matéria-prima, a matéria-prima tem que dar entrada com o código que ele vai movimentar aquela matéria-prima na ordem de produção e que depois vai aparecer lá no estoque. Então, tudo que entra precisa ser parametrizado. Continua, Osmair. Só pegando o seu gancho aí de falar de matéria-prima, hoje o fisco quer saber, antes, há muito tempo atrás, né, os mais experientes aí já sabem disso, o fisco pedia lá para você, me dá aí o que o cliente faturou, o que o contribuinte faturou no mês. Então, agora você me dá o que ele faturou no mês, mas eu quero o cabeçalho de cada nota. Depois ele começou a pedir o item de cada nota, as informações item a item de cada nota. E agora ele está olhando o estoque e o processo produtivo do seu cliente. Então, quando você volta lá no gancho aí do professor Antônio Sérgio, você começa a pensar, e a movimentação que o cara faz, que é produto antes da produção, em produção, produzido, estoque de produto produzido, estoque de matéria-prima, e não sei o que lá. Mas por que o código é importante? Quando você consulta e busca um produto dentro de um sistema, você busca pelo nome, mas ele tem um código relacionado. E todos os sistemas, e aí quem está falando isso para vocês é uma pessoa que já tem alguns anos já, todo sistema não olha para o nome do produto. Não quer saber se ele é X, P, T, O. A chave forte dentro de um sistema é o código. Uhum. Então, se você tiver a Coca-Cola cadastrada como 1, e também a Coca-Cola cadastrada como 2, e a Coca-Cola cadastrada como 3, que você compra de 3 fornecedores, e cada um importou com um código dentro do seu sistema. Muito bem. Você cria uma redundância em cima desses produtos, né? Uma ambiguidade que a gente chama aqui. Então, você tem 3 produtos que são os mesmos, só que cadastrados de maneira diferente.
Como é que você vai deixar isso certo dentro do seu sistema quando você for falar de configuração das alíquotas, configuração da alíquota na entrada, configuração da alíquota na saída, substituição tributária? Como é que você vai fazer certinho para os três? Não vai ter como. Então, você vai deixar o seu cliente... E detalhe, hein? Vamos pensar numa pior situação. O seu cliente está fazendo tudo certinho lá dentro do sistema dele, dentro do mercado, só que você está fazendo as entregas das obrigações acessórias, as entregas dos SPEDs. Bloco K, H, qualquer coisa, todos eles, né? Você que está fazendo as entregas, ele está fazendo certinho o sistema dele, mas você que está fazendo as entregas. Você está fazendo as entregas todas erradas. O fiscal vai bater na porta dele, vai conversar com ele, vai dar uma olhada lá no sistema dele, talvez, né? Se for um fiscal de fácil, de se lidar muito fácil. Se não for, complicou. Mas ele vai perceber que existe um erro por causa das suas entregas, que suas entregas estão erradas. E aí você acaba por não estar fazendo o serviço, o trabalho da maneira que devia, levando o fiscal até a empresa lá do seu cliente lá, e aí depois, estando lá, ele acha um monte de coisa. É igual o guarda quando para seu carro. Quando para seu carro, se não tiver a lanterna quebrada, ele quebra. É bem importante isso que você falou, Osmair, e talvez assim, talvez alguns colegas nossos da área fiscal, ou mesmo os clientes, os empresários, quando você falou isso aqui, ó, que o sistema não olha para o nome, o sistema olha para código. Porque às vezes a gente vai conversar com um empresário, com um contador, e na cabeça principalmente do comerciante, ele fala, não, eu compro Coca-Cola, vendo Coca-Cola. Entrou Coca-Cola porque ele está olhando para o nome. Ele não tem essa visão de que a fiscalização e os controles... Não vai ser no nome. Então, não importa que está com o mesmo nome, né? O código é que comanda aí. Algumas pessoas me falam assim, não, mas por que o fisco não olha por NCM? Porque NCM, existe o mesmo NCM para vários produtos, né? Tem alguns produtos que têm o mesmo NCM está em vários produtos. Então, ele olha para o código e é o que está escrito no guia, né? O guia prático está escrito lá. Você tem que movimentar com o código interno. Então, isso é bem importante. É porque a Receita Federal, ela entende que a natureza do produto é devida dentro daquele estabelecimento. Porque você pode comprar um produto, e aí a gente já vai quase entrando no próximo item, você pode entrar dentro da sua empresa, você pode comprar um produto para N situações. Para revenda, para uso e consumo, para distribuir, para doar, para fazer o que você quiser, para jogar fora. Você comprou, é seu, você faça o que você quiser com ele. Só que o que vai dizer para a Receita Federal qual que é a sua relação com aquele produto é o que você diz dentro da sua empresa. Então você não pode pegar a nota do seu concorrente, do seu fornecedor, porque ali tem informações de operações e transações e mais uma série de coisas, inclusive informações de estoque, e como o seu fornecedor lida com aquele produto na hora que negociou com você. Muito diferente do que você vai fazer na hora que você trouxe aquele produto para dentro da sua empresa. É o tratamento dele, né? Tratamento dele. Aquilo ali é da sua... Muitos dizem, e eu acho que deveria ser certo, que o vendedor, a empresa que vende, deveria, quando emitisse a nota, colocar as informações corretas, inclusive a destinação. Mas isso não existe. Não existe no mercado. Né? Então, você tem que fazer isso na entrada. Sim, sim. Legal, legal, bacana. Agora, ainda nessa primeira dica, que é em relação ao código de produto. Então, pensando, Osmair, como muitos colegas que estão aqui nos assistindo, eu sou um escritório de contabilidade, eu tenho lá um cliente que é uma lojinha, um supermercado do bairro, que não tem controle de codificação. E eu, no escritório, usando lá o meu sistema fiscal, também não consigo me imaginar fazendo esse controle mês a mês de, sei lá, 300, 500 mil itens. Um mercado pequeno aí tem em torno de 250 a 300 mil itens. Um mercado pequeno. Uma loja uma autopeça aí pequena tem um monte de item também.
aquelas lojas de vender coisa para casa, né? Sim. Aquelas coisas do lar, também tem zilhões de itens. Eu estou sendo muito generoso, então, falando 500 itens, 1000 itens. Estou querendo facilitar a vida do escritório. Não tem como facilitar. O que que existe, Osmair, em termos de sistema, o que que o teu sistema oferece para um escritório pequeno, que tem cliente pequeno, mas tem esse problema? Isso dá para resolver de verdade? É legal aproveitar a live para falar do meu sistema, mas eu também vou deixar para vocês aí que está acompanhando a live. Eu não quero ficar aqui vendendo o meu sistema, então, porque eu acho isso muito pesado, muito chato. Eu vou falar para vocês o que existe no mercado e o que eu vejo muitos contadores, inclusive meus clientes, utilizando. Tanto da Sobit quanto de outras empresas e por aí vai. Sim. Os caras usam muito Depara. Então, quando o cliente vai fazer a primeira negociação com aquele fornecedor, ele vai lá e tem o cadastro. Uma chave, fornecedor. Segunda chave, qual o produto que esse fornecedor fornece. E aí ele faz Depara desse produto para o dele. Osmar, mas tem 500 mil produtos. Tá, você vai ter que fazer isso uma vez. Porque entenda o seguinte, se você não fizer isso uma vez, toda e qualquer negociação que o seu cliente tiver com esse fornecedor, ele vai parar para o código errado. E ele indo parar para o código errado tem uma série de problemas. Vamos pensar lá que foi parar no código errado, a configuração desse produto está toda errada dentro do sistema do seu cliente ou dentro do escritório, e aí você vai lá e ainda aplica uma recuperação de crédito, alguma coisa assim, em cima daqueles produtos que estão todos errados. É assim, né? Você só vai cavar em cima de um negócio que já está complicado. Então, uma das maneiras de fazer isso é dessa forma. Quando você pega um cliente que está todo estruturado, é mais fácil. Quando você pega um cliente que não tem estrutura nenhuma, é mais difícil. Mas assim, né? O desafio está aí para ser superado. Enquanto você não superar esse desafio, saiba que tanto você, que está fazendo as entregas, como o seu cliente, estão sujeitos a uma série de coisas. Né? Então, todo negócio tem risco e às vezes você tem que aceitar um risco ou outro para conseguir trabalhar com o seu negócio. Se você não aceitar risco nenhum, não vai funcionar. Você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir nem dormir mais. Mas mitigar esse risco é muito interessante. Então, procurar essas ferramentas que conseguem fazer esses deparas e não ficar importando o XML que o cliente te entrega ou que uma ferramenta te entrega e fazer importação direta, fazer a conversão desses documentos para conseguir importar corretamente dentro do seu sistema, parametrizar corretamente o seu sistema para que importe corretamente, e você crie dentro da contabilidade um real espelhamento do que o seu cliente está operando lá no negócio dele, para que vocês estejam conversando a mesma prosa, mesmo que estiver mentindo, que mintam igual. É esse o ponto que eu falo. Então, hoje na Soft a gente tem ferramenta para fazer isso. Né? Você parametrizou lá o determinado produto, ele já vai converter e colocar todas as informações para que você importe uma nota de entrada e não uma nota de saída do seu fornecedor e vai conseguir te ajudar nessa situação. E não só o meu sistema, mas tem vários hoje. Hoje, inclusive, existem alguns RPs de mercado, RPs contábeis mesmo, que conseguem fazer isso. Meu sistema não é um RP contábil, meu sistema é um integrador. Eu não faço contábil, escrita e folha. O que eu faço é juntar o seu cliente ao seu sistema contábil para que eu reduza o tempo de fechamento desse cliente. Legal. Okay? Vamos lá, então. Então, a primeira dica é a necessidade da conversão de código de produtos. Vocês ouviram aí o Osmair comentando, explicando que tem solução. E eu aproveito para lembrar, gente, que quando eu importo o XML e estou gerando o SPED no escritório, isso passa a ser uma responsabilidade minha, tá? Eu que estou pegando o XML, eu que estou lançando no sistema do escritório, eu que estou gerando o arquivo. Não dá para eu falar depois é culpa do cliente. Por quê? Porque na hora de preparar o SPED, eu deveria ter tomado as providências para que os códigos fossem ajustados. Se eu não ajustei, o cliente nem sabe o que está acontecendo dentro do seu sistema fiscal no escritório de contabilidade. Vamos lá. Tem
tem muito cliente que vai falar para você o que eu já ouvi, Sérgio. Muito contador que vai falar assim, mas eu não tenho como fazer isso para um mercado pequeno que me paga 400 mil reais de honorário por mês, eu não tenho como fazer isso para ele. Então, pensa bem antes de ter esse cliente na sua carteira, porque ele vai aumentar muito o risco do seu negócio. Cuidado. Osmair, olha só, eu tenho treinamento de SPED fiscal que você conhece, né? E eu tenho um treinamento de formação de especialista em SPED fiscal, que inclusive está com a inscrição aberta essa semana. Eu digo o seguinte, o contador, o profissional da área fiscal, a pessoa que está lá no escritório que faz abertura de empresas ou que faz visita aos clientes, que não conhece profundamente o SPED, ele não sabe dar preço. Ele não vai ter noção do preço que ele dá. Eu digo assim, como eu presto assessoria também para vários escritórios nessa área do SPED fiscal, eu me deparo muito com isso. Quando acontece o problema, que o pessoal me chama, e eu vou lá e explicar e resolver, entender o que aconteceu, ou às vezes quando eu vou dar um treinamento, o contador ou a pessoa do departamento fiscal que começa a entender o que tem dentro do layout do SPED, você citou muito bem aí 1.400 campos, a pessoa fica de boca aberta. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal que está lá tomando conta do escritório acha que é só importar o XML, validar o total do ICMS se está batendo com a GIA e tudo bem. Aí, ele, sem conhecer o SPED, a hora que chega um cliente, ele vai dar o preço para o cliente, ele não sabe o tamanho do trabalho, ele põe o preço aquém do que deveria. Então, o conhecimento das obrigações acessórias, eles são importantes também, não só porque você tem que cumprir corretamente, mas você tem que avaliar a carga de trabalho, o nível de funcionário que você precisa ter, a especialização dos funcionários que precisa ter, o que você vai oferecer de treinamento, o que vai precisar ter lá no seu cliente. Por quê? Você pegou um SPED fiscal do mercadinho, que está no lucro presumido. Primeiro, você já deu um preço de honorário furado. Aí, um dia, você vai descobrir que esse mercadinho precisa controlar estoque. E aí, você vai falar para ele que ele precisa comprar um sistema. Ele vai comprar um sistema, vai pegar a Sobit, mas vai precisar de gente lá dentro que entenda o pensamento correto. Isso. O sistema não faz milagre. O sistema é um meio. Precisa de gente capacitada para usar o negócio. Não faz milagre. Adianta você pegar um martelo dentro da mão de qualquer um aí, o cara martelo dele, não pode voltar lá na loja que comprou o martelo e reclamar. Isso. Então, quando o profissional não tem um conhecimento profundo do SPED, tudo isso passa despercebido. Ele só vai descobrindo quando os problemas começam a aparecer. E aí ele fala isso que você falou aí. Fala, mas como é que eu vou fazer isso para um cliente que me paga R$500, para um cliente que me paga R$1.000? Não devia ter pego ele. Falhou na hora de dar o preço. Falhou por quê? Porque não tinha o conhecimento profundo da obrigação acessória. Não sabia o tamanho do problema. Do pepino. Do pepino. A dica, que é um complemento da primeira, né, Osmair? Isso. Destinação do item. Isso. Bom, o que acontece, né? Dentro do SPED, você tem lá seus 1.400, é bastante campo, tá? Isso, é um montão de campos. Só que você não tem só esses campos. Cada bloquinho lá é uma tabela do SPED. Uhum. E para você preencher essas tabelas, você precisa de lógicas de negócios e regras comerciais, regra do negócio SPED, regra do negócio que a Receita Federal criou para fiscalizar de maneira eletrônica o contribuinte. E se você preencheu errado, é porque você não seguiu a regra de negócio certa. A destinação é uma dessas regras. Então, por exemplo, seu cliente comprou lá, agora mesmo a gente está em período de pandemia e tal, seu cliente é uma farmácia, comprou lá 10 caixas de álcool, né? E cada caixa veio tantos litrinhos de álcool lá, tal, né? Tantos frascos de álcool. Já começa na nota, que na nota vem assim, 10 caixas de álcool. Só que cada caixa tem 20 frascos, né? Tem uma subidinha assim, tem 10 em cada prateleira dentro de uma caixa de papelão. Uhum.
Aí, quando o seu cliente vai dar a entrada, quando a farmácia vai dar a entrada dessas caixas de álcool dentro do sistema dela, ela sabe que vai ter que usar um pouquinho desses álcools, dessas garrafinhas, desses frasquinhos de álcool, ali no balcão, não sei na onde, porque é determinação da saúde, da Secretaria da Saúde, é determinação do município que ele tenha álcool disponível para os clientes que chegam na farmácia. Qual a destinação desse álcool e qual a destinação do álcool que vai ser revendido na farmácia? E qual a destinação do álcool que a caixa caiu lá no fundo, quebrou e o frasco foi jogado fora? Cada um tem um destino diferente. Cada um tem um destino diferente. E hoje você tem, por exemplo, o cara comprou 10 caixas de álcool, 8 ele vai pôr na prateleira para revender e 2 ele vai pôr no balcão, vai usar no balcão, né? Então, cerca de 40 frascos, ele vai usar durante o mês para que o cliente chegue lá e passe o álcool na mão, né? Ou ele tem lá aqueles display que o cara chega lá e pisa e sai o álcool e tal. Aquilo ali é para uso e consumo dentro de um negócio que ele comprou para revenda. Então você precisa dizer dentro do SPED certinho, corretamente, qual que é o destino que você está dando para aquele produto. E aí eu estou falando de produto acabado, produto pronto, que você compra álcool e vende álcool. Compra álcool e vende álcool. Compra coca, vende coca. Compra cerveja, vende cerveja. E quando a gente tem... eu posso complicar esse problema. Dá para complicar esse problema. E quando a gente tem beneficiamento? Tem muito cara que trabalha no departamento fiscal que não sabe o que é beneficiamento. Não sabe. Tem muito, tem um monte. E quando eu falo de processo de produção, e quando eu falo que eu comprei um rebolo para usar dentro da minha empresa, eu vou gastar todo ele dentro da minha empresa, porque ele é uma peça que vai lá no meu torno e ele vai ser usado para usinar as peças. E quando ele acabar, acabou. Vou usar ele todo. É para uso e consumo? Qual que é a destinação que eu tenho que dar? Então, esse é um ponto. Por quê? Porque depois você vai fazer substituição tributária corretamente, você vai fazer apuração dos impostos corretamente, você vai propor uma elisão fiscal para o seu cliente pagar menos imposto corretamente dentro da lei. Vai aproveitar crédito só daquilo que... Vai aproveitar crédito só daquilo que foi vendido e não daquilo que foi o uso e consumo. E por aí vai, daquilo que perdeu, né? Vai aproveitar crédito corretamente, vai fazer tudo corretamente dentro de uma situação que você conseguir dar uma destinação correta. Então, primeiro, se você já não usou o código certo, a destinação não adianta você dar certa, porque está errado. O produto está cadastrado errado. Agora, se você cadastrou certo com o código correto, mas está dando a destinação errada, seu CST, seu CFOP, a sua natureza de receita, a sua operação está errada, não adianta também, vai dar problema. Aí a farmácia usou uma parte do produto para uso e consumo, não avisou o escritório recebeu lá o XML, sabe que a farmácia vende álcool, joga tudo como mercadoria. Tributa tudo e a farmácia paga tudo. Se acredita de tudo, já está errado. Só que depois, o fisco vai olhar o estoque. Ele vai olhar o estoque. O que entrou e o que saiu. Está faltando álcool aqui. Aí vai falar que a loja vendeu álcool sem nota. Exatamente. Porque o álcool não existe mais lá, porque foi usado pelo cliente. É isso aí. Então é importante também essa dica da destinação do item, bem importante. A nossa terceira dica, Osmair, é conversão de unidade de medida. Espera aí, só um pouquinho que a Márcia Ramos está dizendo assim, é uma grande bagunça, Jesus! Márcia. Só Jesus na causa. Mas tem um professor aí que está dando curso sobre isso, vai ensinar vocês passo a passo tudo isso aí, vai desmistificar tudo isso aí. É uma bagunça mesmo, é verdade, é um projeto muito grande, e a gente nem está falando das outras partes, de ECD, ECF e outras coisas que estão envolvidas, mas não é um bicho de 7 cabeças. Basta desmistificar. Eu não sou contador, não tenho informação na contabilidade nem nada, tenho informação em sistemas. Eu estudei bastante para conseguir desenvolver meu sistema e prestar meu serviço para os meus clientes para entender as dores de vocês, mas eu não sou ninguém perto de vocês, estou muito aquém de todo mundo que está assistindo aqui, não sou ninguém, só que
às vezes, o que acontece? O meu sistema serve, assim como muitos sistemas no mercado, por isso que eu não gosto de falar só do meu, porque todos os sistemas servem, para tirar o contador daquele processo paulatino de todo dia ter que fazer a mesma coisa para fazer a entrega da obrigação acessória e não prestar atenção nesses detalhes que vai pegar você na volta. Então, é muito importante o contador, o profissional do departamento fiscal, os profissionais da contabilidade em si, eles terem tempo, eles terem ócio dentro do seu trabalho para estar buscando esse tipo de informação, para estar participando de algo como isso aqui, para estar fazendo os seus cursos, porque realmente, se a Receita Federal, foi o que o nosso professor falou logo no começo, se a Receita Federal resolver bater na porta de todos os contribuintes e chamar o contador de cada um para conversar, o negócio vai ficar feio. Vai ficar. Mas muito feio. A CB, nossa, e agora? CBNP Neri, não sei que nome que é, depois ela vai dizer o nome aqui. Ela está falando assim, Osmair, essa questão da unidade de medida é um problemão aqui. O que está acontecendo com a unidade de medida aí no mercado, Osmair? Os seus clientes? É o seguinte, né? Vamos pensar assim, ó. Você compra da indústria ou compra de uma distribuidora, ela não te vende o quilo que você vende. Então, por exemplo, você comprou lá, que nem a gente tem alguns exemplos aqui, você comprou um PET de Coca-Cola, vem lá 6 Coca-Cola, mas o seu cliente vende a unidade da Coca-Cola. A indústria, ela é obrigada a vender por litro, tem até uma alíquota diferenciada, né? Então ela tem que contar lá no cano que sai a água lá, tal. É todo um processo diferenciado. Uhum. Então, cada cara na cadeia toda produtiva, na cadeia toda comercial, na cadeia toda operacional, cada um, ele trata o produto de uma maneira. Então, por exemplo, você compra lá o fio por peso ou por rolo. Só que aí, chega no comércio lá do seu José, ele vende por metro. Só que ele deu entrada por rolo, e ele vendeu por metro. Então você não sabe se o estoque dele acabou ou não, porque você tem que saber quantos metros tem no rolo. E não é assim, tem vezes que não vem dizendo metro, vem dizendo o peso. Uhum. Eu tenho uma indústria que ela vende chapa. E aí o cara montou uma serraria grande, compra um rolo de chapa, passa esse rolo de chapa numa máquina e sai a telha. Vixe. Então ele comprou um rolo de chapa e faz uma telha, mas ele faz a telha só dobrando a chapa. Então não é um processo industrial, é só dobra de chapa. É uma outra coisa. Então, o que acontece? Dentro de muitos sistemas, inclusive no meu, eu não consigo fazer todas as conversões de unidade de medida que existe, mas a gente consegue fazer muitas. Então, a gente consegue fazer lá, se o cara comprou tal coisa, ele vende, se ele comprou um pacote disso, ele tem, então, no estoque dele 6 daquilo. Se ele comprou um PET disso, ele tem 3 daquilo, e por aí vai. Mas é isso que é a conversão de unidade de medida dentro do mercado contábil para equalização de estoque. O que acontece é o seguinte, o comércio em si, ele compra uma coisa, mas aí acaba saindo outra do comércio. Então, na hora de dar a entrada dentro do sistema do comércio, ele tem que dar a entrada tal qual o estoque dele, tal qual a destinação dele, tal qual o código do produto dele. Então, tudo começa no código, passa pela destinação e vem para a conversão de unidade de medida. É isso. Por isso que eu dei essas dicas aí para o professor, para esse professor, acho que a gente se falar assim, desse jeito, a gente vai conseguir ajudar o contador mais nessa live. Uhum. Então, começa lá no código de produto, passa pela destinação e agora vamos falar de conversão de unidade de medida, que a entrada dentro do estoque do cliente tem que estar tal qual o estoque que ele trabalha. Se ele vende a Coca por litro, ele não pode falar que ele não pode cadastrar dentro do estoque dele PET. Porque, por exemplo, ele vendeu 10 PETs, mas ele vendeu 10 Cocas. Ele não comprou esse tanto de pacote, esse tanto de Coca. Vai dar diferença. Isso. Vai dar diferença, vai dar ponto de auditoria, e aí o fiscal pega e aí dá um monte de problema. Então, e vocês estão dizendo para a Receita Federal, estão dando as provas para a Receita Federal, para a Receita Federal ir lá e autuar ele. Né? Então, esse ponto que o Osmar está colocando, pessoal,
Além daquela questão do código do item que nós falamos, então na entrada do produto eu já tenho que fazer a entrada com a codificação interna do produto. Eu tenho que olhar para essa questão do código. Por quê? Porque o fornecedor me vendeu numa unidade de medida diferente da que eu uso. Então eu tenho que registrar aquela nota com a unidade de medida do fornecedor, mas registrar dentro do SPED. Então existe um registro no SPED, que é o fator de conversão de unidade de medida, para eu dizer dentro daquele rolo, na unidade de medida rolo, equivale a quantos metros? Para que quando eu fizer a venda em metros, quando eu fizer o controle de estoque em metros, o fisco consiga entender que entrou um rolo, mas que na verdade aquele rolo equivale a 1.000 metros. Então isso é uma outra coisa também que precisa olhar e que os escritórios acabam não tendo tempo de olhar e de criar os fatores de conversão para que o fisco entenda aquelas unidades de medidas diferentes. Então, eu acho que semelhante ao que a gente falou do código do item, né, Osmar? É um trabalho que precisa ser feito, mas se você tiver um bom sistema, você vai fazer isso uma vez só. Depois, toda vez que entrar aquela unidade de medida, o fisco já sabe, o fator de conversão já está lá, você não precisa fazer novamente. Isso. E aí muitas perguntam, mas Osmar, como é que você falou? Como é que você fez o seu? Como é que você viu para desenvolver o seu? Primeiro, eu tive muitos contadores me ajudando e me explicando como é que funcionava, e li 1 zilhão de vezes aquele guia prático lá para fazer... Desde quando começou, já deve ter lido aí, sei lá, 100 mil vezes já. Eu falo algumas vezes. Eu falo para os meus alunos... Eu já alunos... queria ter um audiobook já. Eu digo para os meus alunos que guia prático tem que ser livro de cabeceira. Tem que ler dia e noite, que é muita coisa que tem lá. A Márcia vai... muita regra, né? Muita regrinha, muita coisinha, muito ponto que pode gerar auditoria e aí a gente se lascar. Isso, vamos lá para a quarta. Auditoria de movimentação fiscal. Escriturado no escritório versus escriturado pelo cliente versus escriturado pelo fisco. Isso. O que acontece? A gente, aqui na Soft, a gente já tem alguns clientes utilizando. A gente criou uma ferramenta aqui. Não está para todo mundo, porque ainda está dando um monte de problema e vocês sabem como funciona, a tecnologia é assim mesmo. O ser humano não cria nada perfeito, tudo que a gente cria quebra mesmo. Aliás, o perfeito, a palavra perfeito, ela é uma utopia, né? Porque perfeito quer dizer que ninguém possa pôr defeito. Isso não existe. Todo mundo consegue pôr defeito em alguma coisa, por melhor que você seja. Em tudo. Em tudo. Jesus Cristo é perfeito e acabou sendo crucificado. Então não tem jeito não. O que acontece? A gente criou uma solução aqui, o que ela faz? Eu pego o movimento que está na contabilidade, o movimento que está no meu sistema, porque a gente também faz a guarda dessa movimentação fiscal em nuvem, né? Eu pego a nota, baixo do contador, importo dentro do sistema dele, mas eu fico com uma cópia da nota no meu sistema, online, e eu tenho as chaves das notas. Eu não falei que eu recupero nota? Beleza, eu recupero nota. Eu preciso de algumas coisas para recuperar nota, né? E eu, com esse trabalho de recuperação de nota, eu consigo ir no website da Receita Federal e cruzar essas informações e dizer, poxa, então, na contabilidade tem, no meu sistema tem, mas na Receita não tem. Onde que o cara achou essa nota? Ou, na contabilidade não tem o sistema, não tem a nota, no meu sistema tem a nota e na Receita tem. Pô, baixa essa nota e importa lá no contador. Ou, na contabilidade tem a nota, no meu sistema não tem a nota e na Receita tem a nota. Baixa da Receita, coloca no meu sistema e fica todo mundo equalizado. Uhum. A gente já pegou muito que, por exemplo, a nota existe no sistema do contador, mas não existe nem no meu, nem no sistema da Receita Federal. E aí, quando a gente foi analisar, a nota era de outro cliente, de outro fornecedor, e lançaram a nota errada lá. Ixi, mano. Ou era uma nota fria, ou era um DANF frio que chegou lá e o cara lançou o DANF frio. Porque tem muita gente que não consegue bipar ainda, né? Ainda bipa o DANF, tem porque gente é um negócio que... leitor de... Tem, da pistolinha. Vai lá, pistola o DANF lá, mas mesmo assim não importa, e acha que o site está fora do ar, que a ferramenta não está funcionando, vai lá e lança na unha, e aquela é uma nota fria lá, que o cara lança.
criou aquela nota, sabe lá de que jeito lá, para fazer sabe lá se o quê, tá? Tem muita coisa no mercado aí, todo mundo sabe, vocês que estão no mercado há bom tempo aí conhecem as falcatruas e as coisas que tem no mercado. Então, o que a gente faz e o que eu aconselho vocês a buscar para toda vez estar fechando a movimentação fiscal do seu cliente é isso. Validar se tudo que está dentro do seu sistema contábil também está na Receita Federal. E é esse cruzamento que a gente faz. Legal. E, além, esse aí é um negócio assim por cima, tá? Não vai te livrar de um monte de coisa. Por quê? Qual que é os próximos detalhes aí que você tem que ver? Se os produtos que estão dentro do estoque do seu cliente, eles foram cadastrados, entraram dentro do estoque do seu cliente corretamente, se o cara vendeu do jeito que ele vendeu, também está feita a venda lá na Receita Federal, se para quem ele vendeu é o mesmo que está aparecendo lá na Receita Federal, de quem ele comprou é o mesmo que está aparecendo lá na Receita Federal, e uma série de outras coisas que dá para fazer depois, dá para ficar brincando com isso pra caramba aí, para auditando cada ponto da negociação da nota, dos impostos, da configuração do produto, CFOP que usou, CSP que usou, alíquota que usou, e por aí vai. Se ele é monofásico, não é, e todas essas coisas dá para ver dentro de um sistema desse, dentro de uma função dessa aí que a gente também está desenrolando aqui. Mas um dos passos de auditoria que você pode propor para dentro da sua contabilidade sem ferramenta nenhuma é balizar. Hoje você tem aí qualquer ferramenta que busca nota, assim como a minha, dentro do mesmo mês, e obviamente que você vai fechar as notas dentro do mesmo mês, você tem que fechar o cliente dentro do mesmo mês para apurar os impostos e já logo no mês seguinte você gerar lá as guias de ICMS, os DARF de PIS e COFINS para o cara pagar. Então você fecha mês a mês aquele cara ali e já consegue ver se tem nota ou não tem nota para não fazer escrituração extemporânea, não fazer uma série de outras coisas em cima das notas. Não ter que retroagir período para gerar DAS, tudo de novo. Temos 1 minuto, Osmair, para falar da nossa última dica, que é configuração correta da base. Para a boa entrega das obrigações acessórias. Para uma boa entrega das obrigações acessórias. Bom, na verdade é um resumão de tudo que você foi falando, né? Com o SPED, a gente teve um problema, né? Todos nós temos a área de informática e também os contadores. Só que todo problema também, olhado por outro lado, é uma oportunidade. Todo contador hoje tem a oportunidade de fazer valer aquilo que conhece, aquilo que sabe, e propor ao seu cliente a venda de um trabalho de elisão fiscal, uma consultoria, estar mais perto do seu cliente, que é o que de verdade vai fidelizar o seu cliente. Esse acerto e esse ajuste de base não é fácil, não é simples, não é para todos os seus clientes que você vai vender, eu não conheço a sua carteira, a carteira de ninguém aqui, mas para quem você conseguir vender e conseguir efetivamente fazer esse trabalho, além de você ganhar um bom dinheiro com essa empresa, você vai fidelizar esse cliente demais. Olha como é que é um ciclo virtuoso. Você fideliza o cliente, ganha muito dinheiro com ele, e a partir do momento que você terminar o trabalho de elisão fiscal, de acerto da base dele, ele se torna um cliente que custa menos operacionalmente dentro da sua empresa contábil e te oferece cada vez menos risco. Olha que legal. Né? E o contrário também é verdadeiro. Se você não conseguir vender o trabalho de elisão fiscal para ele, ele fica um cliente bagunçado, vai estar todo bagunçado, você não vai conseguir trabalhar com ele, você vai ter que fazer as entregas para não perder os prazos, e essas entregas vão estar todas erradas, vão deixar todo mundo de orelha em pé, porque o seu risco empresarial da contabilidade vai lá na lua. Porque você está assim, você está fazendo as entregas meio que denunciando ele para o fisco, só que você responde junto com ele. É o seu certificado dele que está lá, né? Tem uma pessoa aqui perguntando, a Ildani Costa, qual a duração do curso? O curso, Ildani, você tem acesso ao curso por 1 ano. Tem 12 semanas de mentoria comigo, a gente tem um método que ele é aplicado em 12 semanas, mas o acesso ao curso que você tem é por 1 ano, tá bom? Quem precisar de informação, depois entra aí na bio do meu Instagram, vai ficar aberta a semana toda as inscrições. Osmair,
Eu vou te agradecer aqui pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pelas suas dicas. Eu acho que a gente pode depois voltar a falar de outros temas específicos, porque tem muito assunto, né? A Bem, CBNP Nery está dizendo, é Cláudia. Oi, Cláudia! Bem-vinda, Cláudia. Então tem muito assunto, né, Osmar? Então foi muito bem, legal. O pessoal ficou com a gente aqui esse tempo todo. Eu agradeço a todos que estão aí. Amanhã às muito 19, obrigado. amanhã às 19 horas a gente tem outra live e amanhã eu vou fazer um resumo